E as possibilidades de investimentos no agro são infinitas. Aqui comigo está o Bernardo Reis, ele é Head Agro da 051 Capital. A 051 Capital é a primeira gestora de um fundo imobiliário, um fundo de terras agropecuárias aqui no Brasil. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona todo esse processo e principalmente como os investidores estão se beneficiando das terras em produção aqui no Brasil. Bernardo, primeira coisa, ajuda a gente a entender como é que começa essa história da 051. Legal. Então, a 051, a gente teve um primeiro mandato, né, de adquirir uma terra para um grupo de investidores que não tinha uma exposição ao agro, né, até com o advento da pandemia. Esses investidores eles eram muito alocados em fundos imobiliários urbanos. Eles ficaram receosos da pandemia gerar uma vacância muito grande desses imóveis. E com interesse de diversificação, eles nos procuraram para que a gente estruturasse um produto. Então, a gente teve aí um mandato inicial com um cheque de 155 milhões para a gente comprar uma terra agrícola, né, a qual geraria renda via aluguel dessa terra para os cotistas. E a gente, né, ao longo dessa jornada, né, com o advento dos FIAGROS, FIIs, né, que são os fundos imobiliários, né, no veículo do FIAGRO, a gente conseguiu adquirir aí a primeira propriedade agrícola, né, alocada dentro de um FIAGRO FII, a qual é arrendada por um grande player agrícola, que a gente inclusive admira muito, que é a SLC Agrícola, muito competente operacionalmente. Então a gente adquiriu essa terra, essa área ela é operada pela SLC, que nos paga em sacas de soja anualmente ao final da safra, e a gente converte essas sacas de soja, né, já no recebimento, em moeda corrente, em reais, e a gente, obviamente, distribui esse yield de forma anual para os cotistas que detêm as cotas dessa fazenda, né? Ou seja, vocês aliaram a necessidade de investimento de um grupo com a necessidade de um grupo que já sabe produzir. E vocês conciliaram essas duas coisas. E como é que está esse fundo hoje? O que está acontecendo? Está expandindo? Enfim, para onde vocês vão? Legal, então a expansão, né, dos grupos agrícolas, ela demanda muito caixa para aquisição de terras. E as empresas que têm essa competência operacional, elas têm tido cada vez mais um mandato em crescer em cima de áreas arrendadas. Então, como você bem colocou, a gente conseguiu acomodar o interesse dos dois players, né? Tanto do operador, que quer avançar expandindo sua produção agrícola sem demandar um capex tão grande em investimento em terras agrícolas, e o investidor, que hoje não tem uma exposição tão relevante ao agro, né? Para estar nesse setor aí que representa quase 30% do PIB da nossa economia. E aí, falando um pouco do nosso momento, com o sucesso desse primeiro fundo, que a gente listou na B3 em junho do ano passado, a gente levantou mais outros dois fundos. A gente começou no meio do ano passado a estruturação desses fundos, aos quais a gente, né, adquiriu mais duas propriedades, né, essas agora no oeste da Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, onde a gente teve uma captação de 350 milhões em um dos produtos e 292 no outro, né, fazendo mais dois fundos, né. Então, hoje a gente tem 3 fundos imobiliários, né, FIAGROS imobiliários de terras agrícolas, nos mesmos moldes, né, onde o arrendamento é em sacas de soja e a gente distribui um yield anual para o cotista, né? E um ponto importante é que, diferentemente dos FIAGROS de crédito, esse produto ele distribui um yield, né? A gente tem uma meta de atingir um yield mínimo de 5% a 7% para os nossos cotistas, mas 2/3 do resultado dessa operação ela vai acontecer com a valorização da terra e uma futura venda dessa propriedade, onde a gente espera ter um resultado aí bem superior aos produtos de crédito atuais do mercado. Quer dizer, é um retorno anual, mais o potencial ganho com a venda da terra lá no final do contrato. Exatamente, né? A terra é um recurso finito, né? A gente não tem disponibilidade de expansão de novas áreas agrícolas, né? Com a agenda ESG global que a gente está vivendo e cada vez mais intensa será aí nos próximos anos. A gente não vai abrir novas áreas de cerrado para desenvolver agricultura, então as terras boas que a gente tem já estão sendo agricultáveis. Obviamente ainda podemos expandir em cima de áreas degradadas de pecuária, mas não são as áreas mais nobres, né? As mais nobres já estão sendo operadas com agricultura atualmente e são ativos finitos. Então a gente acredita que, né, com toda essa demanda de melhoria de hábito alimentar da população, né, global, por mais proteínas, né, a base da composição proteica da alimentação é milho e soja. E milho e soja demanda terra. Então, a demanda está dada nos próximos 30 anos e o recurso é finito. Então, esse racional nos dá muita segurança de uma constante valorização das terras agrícolas aí nos próximos 15, 20, 30 anos. O que é diferente, por exemplo, de aquisição de um imóvel na cidade.
Exato, o imóvel na cidade, né? A gente tem alternativa de construir um ao lado mais moderno, né? Mais novo, com mais tecnologia e, obviamente, pejorar o imóvel atual, né? O imóvel na cidade, muitas vezes, ele sofre depreciação ao longo dos anos, né? Ele exige um capex de revitalização, de reforma, enquanto o imóvel rural, quando se tem, obviamente, um bom operador agrícola, ele vai fazer investimentos constantes naquela terra para que ele tenha cada vez mais produtividade e melhore o resultado da operação agrícola. Então, além de ser um ativo escasso, o bom operador ele aprecia valor ao ativo por uma construção de fertilidade ano a ano naquele solo, né, naquela terra. E no caso do risco, como é que fica a situação do risco para o investidor? Isso é um ponto importante. Assim, o investidor ele é dono da fazenda. Então, a gente está comprando um imóvel. Né? Um investimento imobiliário, seja ele urbano ou rural, ele é um dos investimentos de mais baixo risco que a gente tem, porque a gente é dono do ativo, a gente não está emprestando dinheiro para ninguém, a gente não tem um risco de crédito. Então, os riscos, né, imobiliários, eles são mínimos, né, são obviamente bem geridos, né, a gente fazendo uma boa diligência na aquisição do imóvel, né, para a gente não carregar nenhum passivo para dentro daquele ativo. Os riscos são bem baixos e obviamente, também o yield anual ele é mais baixo comparado com os produtos de crédito. Porém, a gente tem esse potencial de upside. A gente gosta de falar com vários investidores que é um produto de baixo risco, mas que tem um potencial de upside análogo a um private equity. Né? A gente pode chegar num ativo de 25%, dependendo da valorização imobiliária da terra e a taxa de desconto que essa terra foi comprada, né, no momento de inserção dentro do fundo. Então, somando essas duas variáveis, a gente passa a ter um ativo de baixo risco, uma reserva de valor para aquele investidor, com, ao mesmo tempo, um potencial de upside muito grande. Qual o potencial desse tipo de negócio para o Brasil? Então, o potencial é muito grande, né? Hoje, no Brasil, a gente deve ter aí acima de 2 trilhões de terras agrícolas. É um produto que está começando agora, né? O mercado ainda não conhece esse veículo, né? Tanto para investimentos quanto o proprietário de terras, ele não conhece esse veículo, ele pode estar migrando, né? A propriedade dele da pessoa física, da pessoa jurídica, para dentro de um FIAGRO. Então, a gente acredita muito que é um produto que vai expandir muito, né, tanto para dar liquidez para esses produtores de terra, quanto nas questões sucessórias. É mais fácil dividir cotas de um FIAGRO do que fazer uma reforma agrária, né, em casa, né, que é dividir aquela fazenda, né, em 3, em 4, em 5 filhos, aí 5 sucessores. Além, obviamente, também da necessidade de crédito desse setor, que é uma forma de funding, né, também muitas vezes é o produtor vender parte das suas terras para poder avançar em terras de terceiros e aumentar a relevância da operação, né, agrícola que ele tem desenvolvido. E o Brasil tem muita terra aí para negociar ainda, né? Com certeza. Como eu disse, os números mais pessimistas, aí a gente fala de 2 trilhões, tem estimativas que falam que passa de 4 trilhões aí em valor de mercado de terras agrícolas, então é um mercado muito grande, talvez aí a maior potência, né, de potencial agrícola global, né, para produzir produtos agrícolas, né, seja soja, milho e toda a cadeia de proteínas. Muito bem. Esse é um tipo de fundo voltado principalmente para aquela empresa estruturada que não quer gastar aquele dinheiro com aquisição de uma fazenda, ele acaba fazendo esse arrendamento a partir da compra de cotas de investidores. Exatamente. Os nossos investidores compram a terra para essa empresa poder operar, né? Eles são cotistas do fundo e a empresa agrícola nos aluga, né, a fazenda e a gente gera essa receita do aluguel, né, da fazenda, distribuindo esse yield para os cotistas. É um arrendamento moderno. É um arrendamento, é isso aí. Muito bem. Mais informações ao longo desse dia a gente vai trazendo para vocês direto aqui do FIAGRO Experience que está acontecendo em São Paulo.